Identificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo como sendo 180 graus. E também reconhecer triângulos em função da medida dos seus ângulos ou da medida dos seus lados. Primeiramente, vamos ver essa situação aí. Olha esse cara aí com a mão mal feita, nunca fez a unha na vida, cheio de cutícula aí. Mas não se importe não, veja só a coisa mais importante, que é o que ele vai mostrar. Pegou um papel, agora uma tesoura sem ponta, viu? Para não causar nenhum acidente. Um lápis, precisa ser dessa marca aí não, viu? Mostrei sem querer. E uma régua. Também, para facilitar, alguns pincéis coloridos aí, tá bom? Então a primeira coisa, a gente vai fazer o quê? Pegar a régua e vamos traçar um triângulo sem medida nenhuma. Veja que na aula passada eu coloquei as medidas dos lados do triângulo. Aqui não, é um triângulo qualquer. Ó. Veja que eu não estou fazendo nenhuma medida aí. É um triângulo que eu nem sei quanto é que mede os seus ângulos internos. A segunda coisa vai ser o quê? A gente pegar e marcar os seus ângulos internos. Tem esse ângulo aí, que eu vou chamar de ângulo A. Esse ângulo de cima, que eu vou chamar de ângulo B. E esse ângulo de baixo, que eu vou chamar de ângulo C. Beleza? E agora, o que eu vou fazer no terceiro passo? Vou cortar esse triângulo aí. Deixar só o triângulo, tá bom? Pronto. Cortei o triângulo. Beleza. Então, aí o quarto passo agora vai ser o quê? A gente cortar esse triângulo. Mas não é com a mão não, é com a tesoura. Então, aí, ó. Vamos cortar esse triângulo, deixando seus ângulos aí separados. E agora, vamos fazer o quê? Nós vamos juntar esses três ângulos, formando um ângulo apenas. Quando eu juntar esses três ângulos, qual é o ângulo que vai ser formado? Olha aí. Juntando os três ângulos. Veja que eu pintei errado aí, mas quando a gente for pegar um pincel e pintar corretamente, esses três ângulos, essas três aberturas aí, vai formar justamente esse ângulo de meia volta, esse ângulo raso, que corresponde a 180 graus. Então, se eu juntar o ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, de qualquer triângulo, veja que eu não medi esse triângulo, fiz de um jeito qualquer, a medida vai ser igual a 180 graus. Ok? Então, o que eu posso concluir? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Isso nos ajuda demais quando a gente quer descobrir um ângulo que está faltando aí de um triângulo, tá bom? Olha aí o exemplo. Nós temos aqui agora, ó, esse triângulo MNP, com dois ângulos sendo mostrados, um ângulo de 50 e um ângulo de 60, mas tem um ângulo X aqui que eu não sei qual é a sua medida. Como é que eu posso fazer para achá-la? Ora, a gente acabou de estudar que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a meia volta, a 180 graus. Então, se eu somar X com 50 com 60, tem que dar quanto? 180 graus. Então, fazendo essa soma, o que a gente vai achar? 50 mais 60 dá 110. Está aqui, ó, 110. Então, eu vou tirar 110 de um lado, 110 do outro. Então, ó, 110 menos 110 dá 0. 180 menos 110 vai dar 70 graus. Então, o ângulo X aqui será de quantos graus? 70 graus. Isso a gente fez por quê? Porque a gente sabe que se eu somar os três ângulos internos de um triângulo, tem que obrigatoriamente dar 180 graus. Professor, você faz desse jeito? Faço não. Eu não monto essa equação toda aqui não. Basta eu fazer o quê? Eu vejo o que eu tenho e tiro de 180. Por exemplo, já tem quanto aqui? 60 e 50. Ora, 60 com 50 dá quanto? 110. Então já tem 110 graus aqui. Para saber quanto é o ângulo X, é só tirar de 180. 180 menos 110, eu já sei que vai dar 70 graus. Da mesma forma que eu achei aplicando nessa equação, ok? Beleza? E agora, esse exemplo 2, será que você é capaz de resolvê-lo? Vou dar um tempinho para vocês. Bora lá?
Pronto. Vamos lá resolver. Vamos ver se você achou a resposta correta aí para este exemplo, né? Então, eu já sei o quê? Que se eu pegar o 30 mais esse ângulo aqui é de quanto? Quando tem esse símbolo quadrado com um pontinho no meio. Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, eu já tenho 30 de 90. Se eu somar com o B, obrigatoriamente tem que dar 180 graus. 30 mais 90 dá 120. Se eu tirar 120 de um lado e do outro, aqui vai ficar 0. 180 menos 120 dá 60. Então, o B será igual a 60 graus. O professor poderia fazer daquela forma que você mencionou? Poderia. Quanto é que eu já tenho? 30 aqui e 90 aqui. 30 mais 90, 120. 120 para 180 falta quanto? Falta 60, professor. Então, o B tem que ser igual a 60 graus. Tem outra forma? Nesse triângulo especial aí, tem outra forma. Nesse triângulo que tem esse ângulo reto aqui, ó, aí sim fica mais fácil. Por quê? Porque eu já sei que é 90 aqui. 90 é a metade de 180, porque 90 mais 90 dá 180. Então, quando nós temos esse ângulo reto aqui, basta ver quanto falta para 90 com relação ao outro ângulo. Um ângulo que é complementar. Eu já até comentei isso nas aulas anteriores. Quando nós temos um triângulo onde tem um ângulo reto, os outros dois ângulos são complementares. Um mais o outro dá igual a 90 graus. Sabendo disso, se 30 é um dos ângulos, o outro tem que ser quanto? Quanto falta para 90? 90 tirando 30 dá 60 graus. Então tem várias formas de você fazer isso, sabendo, claro, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ok? Bora para frente? Vocês se lembram dessa figurazinha aí do cara morrendo de medo, suando? Então a gente vai relembrar algumas classificações de ângulos para a gente poder também classificar triângulos em relação a essas medidas dos ângulos. Olha aí, o que eu falei para vocês? Que um prédio normal, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, né, ó, com o chão. Tem que estar retinho, um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Vamos lembrar, ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Mas na Torre de Pisa, do lado direito, veja que aqui, ó, forma um ângulo menor que 90 graus, que está entre 0 e 90 graus. E eu chamo esse ângulo de quê? Ângulo agudo, tá bom? E do lado esquerdo da Torre de Pisa, veja que passou, ó, desse ângulo, é maior que esse ângulo de 90 graus. Ele está entre 90 e 180 graus. Então, esse ângulo formado aí do lado esquerdo da Torre de Pisa, eu chamo de ângulo obtuso. Então, essas três classificações são importantíssimas para a gente classificar um triângulo em relação aos seus ângulos. Então, lembrem disso. Ângulo agudo entre 0 e 90 graus, até 90. Ângulo reto igual a 90, formando esse símbolozinho aqui de baixo, ó, quadradinho com um ponto no meio. E o ângulo obtuso está entre 90 e 180 graus. Lembraram disso? Então vamos para frente. Nós podemos classificar um triângulo com relação a duas coisas, aos seus ângulos e aos seus lados. Como é que a gente pode classificar os triângulos quanto aos ângulos? Aí, ó, basta a gente lembrar desses três ângulos que eu acabei de mostrar para vocês. Ângulos agudos, retos e obtusos, tá bom? Então, quando eu tenho um triângulo que tem os três ângulos, todos os três agudos, todos os três entre 0 e 90 graus, eu chamo esse triângulo de acutângulo, ok? Acutângulo, agudo com ângulo. Se eu tenho um triângulo onde possui um ângulo reto, que se tiver um ângulo reto, com certeza os outros dois são agudos, para dar 180 graus, tá bom? Então, só tem que ter um reto, não pode ter dois ângulos retos no mesmo triângulo. Então, se tem um triângulo com um ângulo reto, eu já digo que esse triângulo chama-se triângulo retângulo. É só a mistura de reto com ângulo. E, da mesma forma que só pode ter um ângulo reto em um triângulo, não pode ter mais de um, também só pode ter um ângulo obtuso. Se tiver, só pode ter ele, tá bom? Então, um ângulo obtuso, eu digo que esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Mistura de obtuso com ângulo.
um ângulo entre 90 e 180 graus. É um ângulo obtuso. Se apareceu no triângulo, esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Ok? Então essas são as 3 classificações de um triângulo com relação às medidas de seus ângulos. Agudo, reto, obtuso. Se tiver os 3 agudos, acutângulo. Um reto, retângulo. Um obtuso, obtusângulo. Mas também, meus amigos, nós podemos classificar esses triângulos com relação aos seus lados. São os nomes bastante complicados, mas dá pra gente aprender direitinho, tá bom? Equi quer dizer igual, viu? Quando você ouvir essa palavra equi, quer dizer igual, tá bom? Equilátero, lados iguais, lados de mesma medida. Quando você ouvir essa frasezinha, mesma medida, é a mesma coisa de dizer congruente, tá bom? Equilátero, os 3 lados são congruentes. Os 3 lados possuem as mesmas medidas. Triângulo isósceles, só 2 deles possuem as mesmas medidas, tá bom? E triângulo escaleno, nenhum possui a mesma medida. Beleza? Então, uma coisa que vocês não podem perder de foco, que muitos se confundem. Vão classificar um triângulo com relação aos lados e coloca ângulo no meio. Não. Quando vai classificar quanto aos ângulos, é que vai aparecer o nome ângulo na classificação. Quando vai classificar com relação aos lados, não aparece o nome ângulo aqui não, tá bom? Só pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero, os 3 lados congruentes de mesma medida. Isósceles, 2 lados congruentes. E escaleno, nenhum lado congruente. Não tem nenhuma medida de mesmo tamanho, nenhuma medida igual a outra, tá bom? Olha aí um exemplo. Classifica os triângulos abaixo segundo seus ângulos, ó. Segundo os seus ângulos, tá bom? Veja aí, nós temos 3 triângulos e nós vamos classificá-los quanto aos ângulos. Então aqui eu vou fazer a classificação quanto aos ângulos e vou deixar a classificação quanto aos lados para vocês, tá bom? Então quanto aos ângulos, veja aqui que aqui nós temos 3 ângulos, 40, 68 e 72. Esses 3 ângulos são menores que 90 graus. Ou seja, são 3 ângulos agudos. Quando nós temos 3 ângulos agudos, nós dizemos que esse triângulo é acutângulo. Olha o segundo triângulo. Eu tenho um de 35, outro de 35 e um de 110 graus. Um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Se é obtuso, obtusângulo. E esse outro triângulo aqui, ó, basta ver que tem um ângulo reto. Se tem um ângulo reto, nós chamamos de retângulo. Então, essa aqui foi a classificação quanto aos ângulos. Se pedisse quanto aos lados, seria equilátero, isósceles ou escaleno, tá bom? Classifique esses triângulos quanto à medida de seus lados. Então, você vai classificar em equilátero se tiver os 3 lados congruentes de mesma medida. Isósceles se tiver 2 lados congruentes de mesma medida. Ou escaleno se não tiver nenhum lado congruente. Todos são diferentes, com medidas diferentes. Tempinho aí para vocês fazerem essa questão. E aí deu tempo, não deu não? Então aqui nesse primeiro triângulo, como é que eu posso classificar ele? Veja que tem 2 lados de mesma medida. Somente 2. Então, ó, veja aqui. Esse lado tem a mesma medida desse. Mas é diferente desse outro lado aqui.
Então, pessoal, uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Quando aparecer triângulos cortados por linhas, como estão sendo feitos aqui, ó, a mesma quantidade de linhas indica lados de mesmo tamanho, lados congruentes. Por exemplo, aqui, ó, 12 e 12 tem o mesmo tamanho, né, mesma medida. Então, eu coloco só um risco, que é diferente de 12 raiz de 2. Então, para eu diferenciar, eu coloco 2 riscos, tá bom? Então, a quantidade de riscos me indica lados congruentes. Então, como nós temos apenas 2 lados congruentes, esse triângulo é isósceles. Veja aqui que 8 é diferente de 10, que é diferente de 15. Ó. Olha aí, a quantidade de riscos que eu coloquei foram todos diferentes. Então, como tem os 3 lados diferentes, eu chamo esse triângulo de escaleno. E, por último, esse outro triângulo que todos os lados têm a mesma medida. Ó. Então, todos vão ter a mesma quantidade de riscos. Então, esse triângulo eu chamo de equilátero. Triângulo que possui 3 lados congruentes. Professor, será que tem alguma ligação entre ângulos e lados? Em algum desses triângulos? Em alguma classificação? Veja aí. Em triângulo equilátero, o que a gente pode notar? Olha aqui, ó. Veja que no triângulo equilátero, os 3 lados possuem a mesma medida. Veja aí que os lados têm a mesma quantidade de riscos, só um risco. Então, o triângulo equilátero tem alguma relação com relação aos seus ângulos? A gente pode dizer alguma coisa com relação aos ângulos internos de um triângulo equilátero? Podemos sim. Veja que esses 3 ângulos internos, eles são opostos, eles têm a mesma abertura porque são opostos a lados de mesmo tamanho, logo eles têm a mesma medida. Então, se eu chamar um de x, os outros ângulos também serão x, tem a mesma medida. Então, também são ângulos congruentes, pessoal. Então, em um triângulo equilátero, além de lados congruentes, os seus ângulos também são congruentes. Ora, professor, então eu tenho condição de saber quanto é que mede os ângulos de um triângulo equilátero, porque você já me ensinou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se eu somar x mais x mais x, tem que dar 180 graus. Quanto x tem aqui? 3. Então, 3x tem que ser 180 graus. Se eu pegar aqui, ó, dividir por 3 de um lado e do outro, o que vai sobrar? X igual 180 dividido por 3, 60 graus. Isso mesmo que você pensou. Em um triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. Coloque isso na sua cabeça. Se um triângulo é equilátero, a questão não precisa dizer que os ângulos, quanto é que mede os seus ângulos internos. Você tem que saber que os ângulos internos de um triângulo equilátero é igual a 60 graus. Ok? Que é isso que a gente acabou de visualizar. E no triângulo isósceles, professor? Ora, o triângulo isósceles, nós só temos 2 lados de mesma medida. Olha aqui, ó, que é esse aqui de um risco, do lado esquerdo, esse aqui do lado direito, como está apresentado nesse exemplo aí desse triângulo. O de baixo tem 2 riscos, então esse lado de baixo tem medida diferente desses outros 2. Então, como esses 2 ângulos aqui de baixo têm a mesma abertura, está abrindo para um lado de mesmo tamanho, então esses ângulos também têm a mesma medida. Esse lado aqui, que é diferente dos outros 2 no triângulo isósceles, eu vou chamar de base, tá bom? E esses ângulos da base de um triângulo isósceles têm a mesma medida, são congruentes, tá bom? Se eu chamar um de x, o outro também é x. Posso dizer quanto é que mede o x aí nesse caso? Não, porque depende da medida desse outro ângulo aqui, ok? Então, a única coisa que eu posso afirmar em um triângulo isósceles é que os ângulos da base são congruentes. Beleza? Entendido isso aí? Bora fazer algumas questões para você revisar tudo isso que a gente acabou de ver? Olha aí. Das sentenças abaixo, assinale a que é verdadeira. Vou dar um tempinho para você ler as assertivas que estão aí e você marcar a que você acha que é a correta, ok? Tempinho para vocês.
Então, bora lá. Então, das sentenças abaixo, assinale a que é verdadeira. Na letra A diz o quê? Um triângulo equilátero pode ser retângulo. Nós acabamos de ver, meus amigos, que um triângulo equilátero, todos os seus ângulos internos medem 60 graus. Para ser retângulo, tem que ter um ângulo de 90. Então, isso aí é o quê? Falso. Vamos para a letra B. Todo triângulo retângulo é escaleno. Isso é verdade? Será que todo triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus possui os três lados diferentes? Não, isso não é necessariamente verdade. Eu não falei nada em relação a triângulo retângulo e triângulo escaleno. Pode ter? Pode. Mas não necessariamente todo triângulo retângulo é escaleno. Então isso aí é falso. Letra C. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Vamos lembrar? Triângulo equilátero possui os três lados congruentes e os três ângulos iguais a 60 graus. O que é um triângulo acutângulo? Os três ângulos têm que ser agudos, menores que 90 graus. Ora, se eu acabei de dizer que os três ângulos de um triângulo equilátero medem 60, que é menor que 90 graus, então os três ângulos são agudos. Logo, todo triângulo equilátero é acutângulo. Então isso aí é verdadeiro. Resposta letra C, ok? Mas vamos verificar as outras para a gente revisar. Na letra D diz o seguinte: todo triângulo obtuso é isósceles. Isso é verdadeiro? Também não falei nenhuma relação entre triângulo obtuso e triângulo isósceles. E a letra E, todo triângulo isósceles é acutângulo. Novamente, eu não falei nada em relação a triângulo isósceles e os ângulos têm que ser todos agudos, como um triângulo acutângulo. Bora para frente? Olha aí essa. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados, que é o que a gente acabou de ver. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto. Lembrem das aulas anteriores. Essa aspa simples representa 1 minuto. Então é 90 graus mais alguma coisa, 1 minuto. E o segundo possui três lados com medidas iguais. As classificações respectivamente corretas para esses três triângulos são... Tempo para vocês. Primeiro triângulo, ele diz que tem um ângulo de 90 graus e 1 minuto. Isso aqui é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, esse ângulo é um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, esse triângulo, com relação ao ângulo, é chamado de triângulo obtusângulo. Então, já exclui a letra A, a letra B e a letra C. Só pode ser a letra D ou letra E. Mas o segundo triângulo, qual é a característica que ele falou? Possui três lados com medidas iguais. Que triângulo é esse? Classificação quanto aos lados. Três lados congruentes eu chamo de equilátero. Então é um triângulo obtuso e outro triângulo equilátero. Está lá na letra E. Quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. Tempinho para vocês resolverem essa questão também. Então, respondendo essa questão, vamos para a letra A. Um triângulo isósceles possui dois lados com comprimentos iguais. Até aí está tudo bem, tudo certinho. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Aí é falso, né não? Eu acabei de falar para vocês que no triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes. Então, a gente pode afirmar sim alguma coisa com relação aos seus ângulos.
Então é falsa a letra A. Na letra B, um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Beleza, certíssimo. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Falso também, porque nós podemos afirmar que no triângulo equilátero a medida dos seus ângulos internos são iguais a 60 graus. Na letra C, um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos? Não, meu, eu já falei para vocês, não dá para ter um triângulo com dois ângulos retos. Porque se eu tiver dois ângulos retos, 90 com 90 dá 180 graus. Só se o outro ângulo fosse 0 graus e não daria para formar um triângulo com essas medidas, né? Ah, pensou um ângulo de 0 graus? Dá para formar triângulo? Não dá. Então, falsa a letra C. Na letra D, um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. Tá falso, por quê? Porque num triângulo acutângulo, todos os seus ângulos são agudos. Não é só um, são todos. Todos medem valores menores que 90 graus. E na letra E, um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso certíssimo. Um ângulo obtuso, então já sei que esse triângulo é obtusângulo. Lembrem, esse triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso e os outros dois são agudos, são menores que 90 graus. Então, letra E está certíssima. Então, nossa aula fica por aqui, mas vamos revisar um pouco. Vamos lembrar o que a gente viu nessa segunda aula. Nós vimos, primeiramente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Depois, a gente viu o que? Vimos as classificações de um triângulo. Ela pode ser quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos ângulos, tem que aparecer o nomezinho ângulo. Quanto aos ângulos, pode ser acutângulo. Os três ângulos são agudos, menores que 90 graus. Retângulo, um ângulo reto, igual a 90 graus. Ou obtusângulo, um ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Também nós vimos classificação quanto aos lados. Pode ser equilátero, quando nós temos um triângulo com as três medidas dos lados iguais, três lados congruentes. Pode ser isósceles, quando nós temos apenas dois lados congruentes, ou pode ser escaleno, quando nenhum lado tem medida igual ao outro. E também nós vimos a relação entre um triângulo equilátero e triângulo isósceles. No triângulo equilátero, os três ângulos medem 60 graus. E no triângulo isósceles, temos que os ângulos da base, daquele ladinho que é diferente dos outros dois, os ângulos da base são congruentes, têm a mesma medida. Ok? Então essa é o final da nossa aula. Até mais!